primeiro lugar, quero me associar ao pesar expressado pelo ilustre líder Álvaro Dias e agradecer a Vossa Excelência pela gentileza da permuta. Senhor presidente, o ministro Guido Mantega deu nos últimos dias duas declarações absolutamente estarrecedoras e desastradas. A primeira delas a respeito das pernas da economia. Disse Sua Excelência que a economia brasileira caminha sobre duas pernas mancas. Fazia referência à insuficiência de crédito, que, na sua opinião, aflige os consumidores brasileiros, contrariando a todas as informações dispostas urbi et orbi para o conhecimento de todos. Em segundo lugar, a crise externa, que vai, no entender de Sua Excelência, vai perdurando muito além daquela que atinge os Estados Unidos, a União Europeia, o Japão e atinge especificamente o Brasil. São desculpas esfarrapadas, na verdade, para esconder o fato de que não são apenas duas pernas da economia brasileira que andam tropeçando. São várias pernas. A economia brasileira é uma verdadeira centopeia que vai se arrastando aos trancos e barrancos num clima de esmorecimento, de falta de ânimo e de falta de confiança. É a inflação elevada, é a insuficiência dos investimentos, é a infraestrutura em pandarecos, é o controle de preços administrados pelo governo que levou à quebra da Petrobras, em todo caso, ao endividamento extraordinário dessa empresa e a sua incapacidade agora de enfrentar os desafios que ela tem pela frente. Enfim, os desequilíbrios das contas externas, a situação fiscal precária que as maquiagens e os malabarismos fiscais não conseguem entender. São várias as pernas ruins da economia brasileira. Mas, em todo caso, ficou registrada essa manifestação que, segundo consta na crônica política, recebeu a competente reprimenda da Presidente da República, porque, afinal de contas, não é coisa que o ministro da Fazenda possa dizer, mas, infelizmente, é aquilo que o governo faz ou deixa de fazer. A outra declaração desastrada foi em relação aos airbags. Já foi objeto de um comentário nessa semana da senadora Ana Amélia, aqui no plenário, e eu quero insistir sobre o assunto, uma vez que o ministro disse na semana passada que nesta terça-feira, portanto amanhã, estaria propondo à Presidente da República uma decisão que me parece completamente absurda, sem pé nem cabeça. Propõe, Sua Excelência, o adiamento da entrada em vigor, constando na Lei 11.910 de 2009, da obrigatoriedade dos automóveis que saem das montadoras instaladas no Brasil trazerem dois equipamentos de segurança absolutamente indispensáveis para que os nossos carros, os nossos automóveis, ostentem um nível de segurança comparável àqueles que nós importamos. Deixem de ser carros da morte, como são hoje 70% dos veículos que trafegam no Brasil, que não tem nem airbag e nem freios ABS. Duas exigências dessa lei. Todos sabem que, nos termos da lei, aliás, proposta que surge de uma iniciativa do então senador Eduardo Azeredo, todos os automóveis fabricados no Brasil deveriam ter, a partir de 1º de janeiro do ano que vem, 2014, deveriam sair das fábricas equipados com airbag e com freios ABS. As montadoras brasileiras tiveram um prazo de 5 anos para se adaptar a essa exigência. Durante esse período, várias empresas foram criadas no Brasil exatamente para aumentar a disponibilidade desses dois equipamentos essenciais para a segurança dos passageiros, airbag e freios ABS. As fábricas estão prontas para entrar em produção, esperando que, a partir do 1º de janeiro, essa exigência possa efetivamente sair do papel e se transformar numa realidade. O ministro propõe um adiamento por 1 ano ou 2. E qual é a razão? A razão é segurar o preço dos automóveis. Segundo o ministro,
se essa lei fosse plenamente implantada e essa exigência atendida, o preço dos automóveis poderia ser acrescido de uma importância variável entre R$ 1.000 e R$ 1.500. É o preço da economia em vidas, da economia em vidas que são salvas com a utilização desses dois equipamentos. Seria o caso de, diante dessas duas reiteradas declarações fora de propósito, se perguntar como se perguntou o rei Juan Carlos ao falecido Hugo Chávez, perguntar ao ministro: ministro, por que não te calhas? Para de falar, ministro. É melhor. Veja, o ministro expõe um dilema que não deveria existir na cabeça de um governante responsável no momento da tomada de uma decisão. Ele coloca nos dois pratos de uma balança dois valores. De um lado, a vida, a segurança das pessoas. E, de outro lado, o preço dos automóveis, o acréscimo de R$ 1.000 a R$ 1.500 no preço dos automóveis. Estão colocados na mesma balança do ministro. E ele dá um peso maior ao preço dos automóveis. Uma forma de controlar a inflação a partir do represamento dos preços, mediante a exigência de instalação de equipamentos dessa importância. Veja, não tem cabimento uma coisa dessa. Em primeiro lugar, porque são conhecidos os efeitos benéficos da utilização desses equipamentos nos automóveis. Existem estudos que mostram, eu me refiro a um, por exemplo, do Centro de Experimentação e Segurança Viária, que diz o seguinte: se todos os veículos brasileiros possuíssem airbags, seriam evitados por ano cerca de 500 mortes e 10.100 ferimentos. Não é pouca coisa, ministro. Evitarmos 500 mortes e 10.100 ferimentos, alguns ferimentos que deixam sequelas, que deixam pessoas tetraplégicas, que deixam pessoas com traumatismo craniano, vidas infelicitadas ou vidas ceifadas, de um lado, e de outro lado, R$ 1.000 ou R$ 1.500 a mais no preço de um automóvel. Ainda mais se sabendo, senhor presidente, que os automóveis mais baratos são exatamente os automóveis que são adquiridos pelas pessoas de menor poder aquisitivo e que têm acesso a eles exatamente em função do crédito farto. Então, para os carros importados, para os carros mais caros, para as pessoas mais ricas, esses carros, sim, podem andar com ABS. Os carros da classe média baixa, esses podem andar sem ABS e sem airbag. Ficam eles com a cota majoritária das mortes e dos acidentes. Ouço a parte do senador Álvaro Dias. Senador Luiz, Vossa Excelência aborda exatamente essa postura do governo, especialmente via ministro da Fazenda, que tem por objetivo e foco prioritário o projeto de poder. É hora de dourar a pílula para evitar desgaste eleitoral, porque o ano que vem tem eleição. Então, essa política de dourar a pílula não se pode atender esta exigência da sociedade, porque haverá um aumento de preço do veículo e isso impacta negativamente para o governo. Além de prever sempre muito mal, exageradamente otimista, tentando, com a mistificação, iludir a população do país, o ministro é desmentido pelo próprio Banco Central, que a perspectiva de crescimento da economia anda para trás. De um boletim para outro, há
redução da previsão de crescimento da economia. A perspectiva para o PIB de 2013 é de expansão de 2,30%, abaixo dos 2,35% registrados na semana passada. Ou seja, de uma semana para outra, há uma redução da expectativa. E para 2014, a estimativa para o Produto Interno Bruto é de crescimento de 2,01%, número menor do que os 2,10% do último boletim Fox. Ainda, segundo o boletim, pelo Banco Central, haverá perspectiva de crescimento das taxas de juros. O Banco Central manterá esta política de aumento das taxas de juros e a taxa básica Selic fechará o ano a 10,5%, contra os 10% previstos, né? E sobre a inflação, o mercado avalia que haverá um cenário de preços mais altos no ano que vem, com o IPCA fechando em 5,95%. Para este ano, a perspectiva ficou inalterada em 5,70%. Portanto, por mais que queira o ministro Mantega dourar a pílula para passar uma ideia de organização da economia do país, ele acaba sendo desmentido pelos seus parceiros de política econômica, neste caso, o Banco Central. E Vossa Excelência faz muito bem em trazer essa questão nesta segunda-feira de plenário vazio, para que o povo brasileiro possa acompanhar de perto as agruras que nos aguardam para o próximo ano, especialmente. Muito obrigado pelo seu aparte, meu caro líder Álvaro Dias. Realmente são perspectivas sombrias, mas eu creio que mais sombrias ainda seriam as perspectivas, ou serão as perspectivas do Brasil, se a presidente Dilma Rousseff concordar com esta proposta sem pé nem cabeça do ministro da Fazenda. Porque se for adiar em mais 2 anos a entrada em vigor da lei do airbag, serão mais 1.000 mortos e 20.000 feridos graves. Eu espero, senhor presidente, que, embora tenhamos hoje um plenário vazio, que a presidente Dilma Rousseff não cometa essa insensatez, que ela tenha sensibilidade para evitar que este gesto irresponsável seja cometido pelo seu governo e, afinal de contas, por ela, porque, em se tratando de uma lei, ela somente poderá ser modificada mediante uma outra lei de iniciativa da presidente ou de uma medida provisória também, como reza a Constituição, de iniciativa exclusiva da presidente da República. Agora, senhor presidente, eu não quero ficar apenas com este lado, expondo este lado da história, que é realmente o lado mais dramático, que são as vidas, que são os ferimentos graves, que são as lesões permanentes das pessoas vítimas de acidentes automobilísticos. Vamos olhar também pelo lado mesquinhamente econômico e financeiro, que é o único lado que o ministro da Fazenda enxerga nessa questão, quando se propõe a adiar a entrada em vigor da lei do airbag, para com isso obter uma economia de R$ 1.000 a R$ 1.500 por automóvel vendido no Brasil. Sua Excelência poderia se indagar quanto estes acidentes, quanto as despesas, enquanto montarão as despesas adicionais que são arcadas pelo Sistema Único de Saúde para o atendimento hospitalar das vítimas desses acidentes, vítimas que poderiam ser poupadas. Quanto não custaria para o Sistema Único de Saúde, não apenas o atendimento do momento do acidente, mas também os custos da reabilitação dos pacientes vítimas de sequelas graves que costumam ocorrer em acidentes automobilísticos? Quanto isso não pesaria em termos de despesa para o Sistema Único de Saúde no Brasil? Pelo visto, o ministro da Fazenda não se preocupa com isso. Se preocupa em segurar o preço dos automóveis e, com isso, facilitar um pouco mais a vida
desta queridinha do governo do PT, que é a indústria automobilística. O PT tem verdadeira obsessão pela indústria automobilística. Não apenas porque, nas suas origens, ele vai entroncar no sindicalismo do ABC, do sindicalismo dos metalúrgicos do ABC, como porque, sendo um governo dito dos trabalhadores, é um governo que corteja com absoluta solicitude, chegando mesmo à subserviência, os interesses do grande capital. A indústria automobilística brasileira tem sido beneficiada desde 2008 até essa data com a concessão de subsídios fiscais, de abatimento dos impostos que deveriam pagar pelas leis vigentes no país, ano após ano, e a soma desses subsídios hoje já ultrapassa os 35 bilhões de reais. Mas a indústria é insaciável. A cada vez ela pede mais, pede mais, pede mais. E é atendida. Atendida porque o governo atual, o governo do PT, tem essa forma de gerir a economia, de buscar o deslanchar do nosso desenvolvimento. O atendimento tópico a demandas de setores da economia brasileira por favores fiscais, por favores creditícios. Ele os atende na medida em que haja entre esses setores, os dirigentes desses setores, as empresas que os compõem, proximidade com o governo brasileiro, com aqueles que ocupam hoje o poder. É o caso da indústria automobilística. 35 bilhões de reais por baixo nesses últimos 5 anos. E agora a indústria quer um pouco mais. Quer adiar a obrigação, que não é uma obrigação que lhe foi imposta de uma hora para outra, mas da qual ela estava ciente desde 2009 de instalar airbags e freios ABS em todos os veículos por ela fabricados. E o governo, mais uma vez, dobra a espinha, abaixa a cabeça e se dispõe a atender os interesses das multinacionais do automóvel. Esse é o panorama, senhor presidente, senhores senadores, desalentador que nós vivemos hoje no nosso país. Eu venho à tribuna, insisto, senhor presidente, na esperança de que a presidente Dilma tenha a sensatez e a sensibilidade de repelir esta proposta que é, para usar a linguagem popular, claramente, incontestavelmente, uma ideia de Jerico.